Você já deve ter ouvido falar, né, ou escutado, ou lido essa expressão: ideia, militância e exemplo. Vamos falar sobre ela agora, aqui no Opinião em Pauta. Muito bem, antes de mais nada, já vou pedir para você deixar sua inscrição, se você não é inscrito, aperta o botãozinho do sininho para ter todas as atualizações, né? Deixe já o seu like ou o seu dislike, depois se você não gostar, enfim. E é claro, deixe o seu comentário, que é muito importante, fundamental, para que a gente possa promover um diálogo, né, saudável aqui no YouTube. Meus amigos, é o seguinte, vamos falar um pouquinho então sobre essa expressão. Aproveitar esse momento aí que o noticiário não está tão, né, tanta notícia, agora é um momento de mais família, né, ou quem está aí pulando carnaval, enfim. Vamos fazer um vídeo mais teórico. Ideia, militância e exemplo. Essa expressão, ela, na verdade, ela não foi o Ciro que criou, mas o Ciro trouxe novamente para o debate, né? Isso é uma expressão mais antiga. Essa expressão, na verdade, né, ela deveria ser sempre lembrada para cada um de nós, para cada ato que nós fazermos enquanto militantes. Porque se a gente não tem uma ideia, né, se nós não temos uma ideia, a gente não consegue ter um exemplo. Por quê? Por que a gente não consegue? Porque uma coisa desconecta a outra. Porque se eu não tenho uma ideia, eu não consigo ter referenciais. Eu não tendo referenciais, eu vou para onde o vento sopra. Né? É como a biruta, né? A biruta é aquele instrumento que indica posições, né? E a biruta, ela faz isso, né? Ela vai para onde o vento for. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a ideia é fundamental para que a gente possa ter um exemplo. Quem reproduz uma ideia se torna uma referência para alguém lá no futuro. E quem fez isso no passado nos torna as nossas referências de hoje. Né? Então, ideia, exemplo. Militância é o que é isso? É espalhar isso daí. É você colocar e apresentar para as pessoas este exemplo e esta militância. Estão entendendo a coisa? Por isso que o cara é militante, porque ele está divulgando. Só que tem uma questão. E aí é a questão do exemplo. Conversando com uma amiga de longa data, ela disse assim, perguntei, não, estou na política, tal. E ela mostrou, vamos dizer assim, uma certa desconfiança. Ela disse assim, eu não acredito mais na política. Isso, por que não acredita? Porque o sistema corrompe as pessoas, E eu senti uma coisa que é o seguinte, ela se sente assim, como milhões de brasileiros se sentem assim, por exatamente a gente esquecer os exemplos, ou os bons exemplos. Nós hoje ceivamos o que é de pior, seja na direita com Bolsonaro, que é o que é de pior na direita, seja na esquerda, até mesmo com algumas coisas do lulopetismo, que também não são as coisas mais interessantes do campo da esquerda. Talvez a gente tenha que resgatar e mostrar para as pessoas que a política, ela tem exemplos bons, sim. E aí nós vamos ter que resgatar, talvez, até uma centro-direita mais recente, como era a centro-direita do Ulisses Guimarães, né? Como era um político que eu acho interessante das ideias, né? O Afonso Arinos, de um homem de direita, mas um homem de direita que não era retrógrado. Então a gente precisa rever algumas coisas. Exemplo, né? Acima de tudo, porque a gente tem que parar de ficar só no discurso, dar o nosso exemplo. E a gente só pode dar o exemplo quando a gente tem uma ideia fixa na cabeça. E não uma ideia que nos torne robôs, mas uma ideia que nos dá um mote, um caminho, uma bússola para os nossos caminhos, para as nossas caminhadas. Enfim, é isso, gente.